Reforma tributária é assunto aqui no Jornal Jovem Pan, mas há cobranças para que sejam colocados limites nas isenções do texto da reforma. Temos um convidado agora, é o Igor Rocha, economista-chefe da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Igor, boa noite, obrigado pela presença. Oi, Vitor, prazer estar aqui com você hoje. Cumprimentar também quem nos escuta e quem nos assiste. Bom, a gente tem falado bastante sobre a reforma tributária, né, Igor? O tema está em discussão agora no Senado, que deve fazer algumas atualizações em relação ao que veio da Câmara dos Deputados. Você esteve, inclusive, no Senado essa semana, né, participando de uma audiência, justamente para falar sobre a necessidade que a Fiesp aponta de que sejam limitadas as isenções que prevê hoje a reforma. Queria que você explicasse para a gente justamente isso. Há um desequilíbrio entre setores dentro da indústria, Igor? Veja, Vitor, o que acontece é o seguinte, a reforma tributária, ela é boa, ela vem em um ótimo momento, é importantíssima para a gente ganhar eficiência, racionalidade na economia e, consequentemente, aumentar o crescimento potencial do PIB, mas, obviamente, que algumas coisas precisam ser ajeitadas, né? A indústria, a Fiesp e outras entidades representativas apoiaram bastante a reforma tributária, mas, de fato, a vasta gama de exceções que veio acaba complicando um pouco a performance do modelo. Por quê? Hoje, um bom IVA, né, ele tem uma base ampla e um número mínimo de exceções, e, se possível, uma alíquota só, né, que é mais ou menos o que os países europeus que já têm IVA estão fazendo um upgrade, né, uma atualização para esse modelo, para ter um IVA só. O Brasil, obviamente, dado que tinha um modelo que eu sempre brinco que é quase paleolítico, né, está fazendo um grande avanço, que é para um IVA de primeira geração. E com dois, né, dividido em uma alíquota dual, né, o CBS e o IBS. É o que temos, e é bom. Só que a questão é que quando você começa a abrir muito o leque de exceções, isso é mais ou menos como se fosse um condomínio, tá? Quando todo mundo paga menos. Quando começa a ter muita exceção, a conta vai para alguém pagar. Então, é como se alguém estivesse pagando essa meia entrada de outros segmentos, de outros setores. Claro que é entendido que há segmentos, há setores amparados em critérios técnicos e na experiência internacional que possuem exceções. Não se trata de não considerar que não possa haver exceções. Sim, considera-se que pode haver exceções. Mas quando essas começam a ser demasiadas, exageradas, elas começam a, sem sombra de dúvida, deturpar o modelo correto da reforma tributária. E dá para citar exemplos, Igor? Quais setores saem ganhando, saem perdendo, são beneficiados com essas isenções? São os setores que têm as isenções muito grandes, a alíquota de desconto de 60%. Dentro dessas isenções e desses descontos de alíquota de 60%, há quem mereça, sem sombra de dúvida. Como eu disse, são parados em critérios técnicos na experiência internacional. Agora, tem coisas que entraram ali que não fazem o menor sentido, né? Basta você ver ali o relatório da PEC. Basta lembrar, Vitor, por exemplo, a indústria de transformação. O que é a indústria de transformação? É a manufatura, né? O que produz uma camiseta, um blazer, o computador, a TV, representa mais ou menos 12% do PIB e paga mais do que 30%, é responsável mais do que 30% da arrecadação tributária. Na economia, a gente tem indústria, a gente tem serviços e a gente tem agropecuária. Se a indústria que tem 12% tendo que pagar 30% da conta, é porque há um desequilíbrio, tá certo? Então, quando a gente pensa num programa de reindustrialização do país, ou quando a gente compara com os outros países, o que eles estão fazendo, você tem uma carga melhor dividida, né? O Brasil, ao longo do seu processo histórico, fez um trabalho que eu sempre digo praticamente profissional, de incentivos de desigualdades sociais, setoriais e regionais. Então, a política pública tem que corrigir isso, né? Não tem como quem é rico cada vez fica mais rico e quem é pobre cada vez fica mais pobre. Quem está indo muito bem, tendo uma performance muito bem, cada vez tem um tratamento diferenciado, e quem está indo muito mal, quem está tendo que sustentar a carga da economia, cada vez sofre mais, tendo que pagar mais a conta. Isso não pode ser dessa forma. E você vê risco de que a reforma, da forma como ela está colocada hoje, afete o consumo aqui no Brasil? Não, sem sombra, eu acho que se for afetar, é de forma positiva. Porque, veja, o que acontece? Nós temos hoje um modelo cumulativo. O modelo do IVA, ele faz uma transição para um modelo não cumulativo. O que quer dizer isso? Hoje a gente paga imposto sobre imposto.
tá certo? E as pessoas não sabem que acontece isso, porque é o quê? É cumulativo. A cadeia vai acumulando e você vai pagando e vai pagando isso sobre o que a gente chama sem ver, né? Dado que tem os chamados resíduos tributários. É um tema complexo, extremamente árido para a gente explicar, mas de uma forma mais simples possível, é como se agora você abatesse, né, esse imposto que você paga na cadeia ao longo do processo produtivo, ou seja, você desconta. Ou se você desconta, o preço, em tese, vai cair, não vai aumentar, né? E importante destacar também que o setor de serviços, que é um setor fundamental para o crescimento econômico, cerca de 90% é o simples, e o simples é mantido, nada muda. Né? Então você vai falar, e os outros 10%? Os outros 10%, mais de 5%, são empresas que prestam serviços para outras empresas. Isso gera crédito e também vai ser abatido. Então, às vezes, tem uma dificuldade, eu vejo, em um entendimento um pouco equivocado, que as pessoas acreditam que a reforma vem para aumentar a carga tributária. A reforma não vem para aumentar a carga tributária, até porque a carga tributária, a arrecadação vai ser mantida. Isso, inclusive, está na PEC, né? Você vai manter a carga tributária. Então, na medida que você desonera o consumo, você está liberando renda para a população consumir, que é o que não acontece hoje no atual sistema tributário. Muito bem, aí a análise do Igor Rocha, economista-chefe da Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo. Obrigado, Igor, pela presença. Boa noite. Eu que agradeço, Vitor. Obrigado, boa noite. Até uma próxima.